Começamos mais um Palavra em Foco. Estamos no tema 8, Missão em favor dos necessitados. Estamos no mês de novembro e ainda dá tempo de você fazer a sua assinatura da lição da Escola Sabatina para a sua família para o ano de 2024. Você tem plano de deixar sua família passar fome no ano de 2024? Creio que não. Assim também não podemos deixar a nossa família passar fome espiritual no ano de 2024. Lá em casa nós somos em 5 pessoas, são 3 lições de jovens, uma lição de aluno e uma de professor espiral. Dá um total de R$205. Eu estive fazendo uma conta aqui, por dia nós vamos gastar para nos alimentar espiritualmente 56 centavos. Numa semana nós gastamos R$3,93 e no mês R$15,72 para alimentar a minha família durante o mês todo. Imagina, pai, você alimentar sua família para ir no mercado e gastar apenas R$15,52 por mês. É isso que você vai gastar para você alimentar a sua família no ano de 2024 mensalmente. Tá? O tema da nossa lição número 8 é Missão em favor dos necessitados. E o nosso verso para memorizar está em aqui, Mateus capítulo 25, verso 40, que diz assim: O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqui Jesus está falando sobre lá a parábola da ovelha e do cabrito, que colocar um à direita e outro à esquerda por ocasião da volta de Jesus, e aqueles que estarão salvos e aqueles que estarão cuidando dos pequeninos de Jesus, dos necessitados, daqueles que passam por situações difíceis. Tá? A palavra-chave que nós temos aqui em toda essa lição dessa semana, poderíamos definir assim, olha, Deus nos abençoa para que eu e você abençoamos outras pessoas. Os pequeninos que ele fala aqui são as outras pessoas pelas quais nós encontramos no mundo de hoje. Tá? Mas ao parar para analisar, a gente fica pensando assim, será que Jesus se preocupava com os necessitados, com os carentes? Qual era a atitude de Jesus? E qual a atitude que eu e você temos que ter para com essas pessoas nos dias contemporâneos em que nós vivemos? É muito importante você estudar a lição, porque a lição nos ajuda a entender aquilo que Jesus fazia e entender aquilo que Jesus quer que a gente faça nos dias de hoje também. Tá? Ao analisarmos a vida de Jesus em prol dos necessitados, nós nos lembramos da história em que ele estava no templo e as pessoas estavam ali levando seus dízimos, as suas ofertas. E ali aparece uma mulher viúva, pobre, necessitada, e ela coloca apenas 2 moedinhas ali. E Jesus diz, olha, essa aqui deu mais oferta do que todos os outros que já doaram aqui. Por que que ela fez isso? Porque a Bíblia diz assim, olha, ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Ou seja, aquela viúva era a mais pobre que existia naquela época. E Jesus valorizava essas pessoas. E quando nós vamos lá para Deuteronômio, capítulo 15, verso 11, lá diz que os pobres existirão nessa terra para todo sempre. Mas, pastor, os pobres é um plano de Deus para que existir pobre para sempre? Não. Os pobres que existem hoje é uma consequência do pecado. E como o pecado vai existir até a volta de Jesus, os necessitados vão existir até a volta de Jesus também. E na igreja primitiva, ela tinha preocupação muito grande com os necessitados. Eles se reuniam, oravam, abençoavam as pessoas com as suas posses, eles vendiam aqueles que eles tinham para poder repartir com aqueles que não tinham. Então, a igreja primitiva, ela começou com essa filosofia de ajudar os necessitados e aí sim, após você suprir as necessidades deles, você trazia eles para próximos de Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu na igreja primitiva, por isso que ela se multiplicava de uma maneira espetacular. E é assim que nós temos que agir hoje, professor e professora, ao você passar a sua lição para os seus alunos, para que eles tenham essa visão. Tá? E a lição vem comentando aqui também a maneira como Jesus ele agia diante dos necessitados, como que ele fazia para conseguir trazer as pessoas aos seus pés. O método de Jesus, conforme relatado pela irmã Ellen White, tem basicamente 5 pontos. Primeiro, nós devemos nos misturar com as pessoas, passar tempo com elas,
conviver com aqueles que necessitam, com aqueles que são pobres, com aqueles que estão passando por dificuldade. Nós temos que conviver com essas pessoas. Infelizmente, a nossa natureza é de se afastar dessas pessoas, mas nós temos que nos aproximar deles. O outro ponto é que Jesus precisava, ele mostrava compaixão, ou seja, se sentia como um deles. E nós, quando enfrentamos situações de pessoas passando por vulnerabilidade, nós precisamos também nos sentir como eles. Jesus também, ele supria as necessidades dessas pessoas. Às vezes a gente pregando para as pessoas, ensinando, dando estudo bíblico, falamos, olha, lá no céu não vai ter mais fome, não vai ter mais necessidade. Eu quero que você vá para lá. Mas aí você acaba de dar o estudo bíblico e a pessoa estava morrendo de fome ali na casa dela e você não leva uma cesta básica para eles. Não era isso que Jesus fazia. Jesus supria as necessidades delas. Depois de Jesus suprir as necessidades, Jesus ganhava a confiança dessas pessoas. Essas pessoas passavam a confiar completamente em Jesus. E por último, então, ele levava essas pessoas a decidirem a seguir os passos de Jesus. Quando nós tomamos esse rumo, quando nós damos esses passos, evangelizando as pessoas, principalmente os mais necessitados, nós conseguimos trazer eles para Cristo Jesus. Professor, faça com que a sua classe haja, não fique apenas no estudo da lição, mas faça plano de que essa semana a sua classe tenha uma ação em prol dos necessitados. Vá visitá-los, vai suprir as suas necessidades, as suas carências, e eu tenho certeza que através desse método a sua classe vai ganhar muitas pessoas para o reino de Deus. Que Deus abençoe e que a palavra sempre seja de foco na sua vida e na minha vida também.